Você está se sabotando financeiramente agora, nesse exato momento. E provavelmente nem está percebendo. E o pior é que esses pequenos sinais, que parecem inofensivos no dia a dia, são exatamente o que está mantendo você longe da liberdade financeira. Enquanto você acredita que está fazendo as coisas certas, existem 5 comportamentos silenciosos que estão corroendo seu patrimônio sem fazer barulho. E você só vai descobrir que eles existem quando for tarde demais. A menos que você assista esse vídeo até o final. Esses 5 sinais foram identificados ao longo de décadas pelo homem que é considerado o maior investidor de todos os tempos. Warren Buffett, o oráculo de Omaha. Um homem que partiu de absolutamente nada e construiu uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares, não com sorte, não com herança, não com golpes de mestre arriscados, mas com princípios simples e disciplina inquebrável. E o mais fascinante é que ele sempre disse que não foi o que fez que o tornou rico. Foi o que ele evitou fazer. A maioria das pessoas acha que ficar rico é sobre encontrar a oportunidade certa, o investimento certo, o momento certo. Mas o Warren Buffett provou o contrário. Ele dizia que o verdadeiro segredo é parar de cometer os erros que destroem patrimônio. E é justamente sobre esses erros que vamos falar agora. Tudo o que você vai ouvir nos próximos minutos é baseado nos ensinamentos diretos do Warren Buffett. Eu organizei a sabedoria financeira dele em 5 sinais práticos. 5 comportamentos que, se você está fazendo, estão te sabotando agora. Não é teoria. Não é palpite. São observações concretas de quem passou mais de 70 anos estudando o que separa quem fica rico de quem fica pobre. E eu já te aviso, se eu fosse você, ficaria até o final desse vídeo. Porque o sinal número 3 é o mais silencioso de todos, e provavelmente é o que mais está atrapalhando sua vida financeira, sem você fazer ideia. E o sinal 5 é tão poderoso que o próprio Warren Buffett disse que se as pessoas entendessem isso aos 20 anos, viveriam uma vida completamente diferente aos 50. Então, respira fundo, presta atenção e vem comigo. Antes de você continuar, deixa eu te falar uma coisa rápida. Se o que eu tô falando aqui faz sentido para você, a gente gravou uma aula gratuita explicando por que a maioria das pessoas trabalha a vida inteira e nunca sai do lugar financeiramente. E não tem nada a ver com o que você acha que é. Tem um link aqui embaixo. Assim que esse vídeo terminar, clique lá e assista. Agora voltamos para o conteúdo. Porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você lida com dinheiro pelo resto da vida. Antes de entrar no primeiro sinal, tem uma coisa que o Warren Buffett repetia em quase todas as suas cartas aos acionistas, e que é a base de tudo o que vem a seguir. Ele dizia que a primeira regra é nunca perder dinheiro. E a segunda regra é nunca esquecer a primeira regra. Parece uma frase simples, quase brincalhona, mas o significado profundo é esse. A maioria das pessoas foca em ganhar. O Warren focava em não perder, porque ele entendeu que cada real perdido custa muito mais do que parece. Custa o dinheiro em si. Custa o tempo que vai levar para recuperar, e custa o efeito dos juros compostos que aquele dinheiro teria gerado nas próximas décadas. Então, antes de qualquer coisa, grava isso. Toda sabotagem financeira é, no fundo, uma forma de perder dinheiro. Às vezes de um jeito óbvio. Às vezes de um jeito tão sutil que você nem percebe. E os 5 sinais que você vai aprender agora são exatamente as formas mais comuns de se auto-sabotar sem perceber. Sinal número 1. Você gasta para impressionar pessoas que nem se importam com você. O Warren Buffett tem uma frase clássica sobre isso. Ele dizia que as pessoas compram coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem. E essa talvez seja a sabotagem financeira mais antiga e mais comum da história da humanidade. Pensa em quantas decisões financeiras você toma motivado pelo que os outros vão pensar.
O carro um pouco mais caro do que você precisa, só para não passar vergonha no estacionamento do trabalho. A roupa de marca, para parecer bem-sucedido no jantar. O celular novo, mesmo com o anterior funcionando perfeitamente. A viagem, cara, para postar foto que ninguém vai lembrar daqui a 3 semanas. O Warren Buffett, mesmo sendo um dos homens mais ricos do mundo, mora até hoje na mesma casa simples que comprou nos anos 50 por $31.500. Ele almoça no McDonald's. Dirige carros comuns. E sabe por que ele faz isso? Porque ele entendeu, muito cedo, que riqueza de verdade não é ter coisas. É ter liberdade. E cada real que você gasta tentando impressionar alguém é um real que você está roubando da sua própria liberdade. A pergunta que você precisa começar a se fazer é essa: eu compraria isso se ninguém fosse ver? Se a resposta for não, você acabou de identificar um padrão de sabotagem. E o passo 1 para curar isso é doloroso, mas necessário. Aceitar que a maioria das pessoas não está prestando atenção em você. Elas estão ocupadas demais tentando impressionar os outros também. Sinal número 2. Você confunde renda alta com riqueza. Esse é um dos sinais mais traiçoeiros, porque ele engana até quem ganha muito bem. Warren Buffett observou, ao longo da vida, um padrão impressionante. Muitas pessoas com salários altíssimos vivem em completa fragilidade financeira. Médicos, advogados, executivos, atletas, artistas. Pessoas que ganham 10, 20, 50 vezes mais que a média, mas que estão a apenas 2 ou 3 meses de distância da falência se perderem a renda. Ele explicou isso de um jeito brilhante. Renda é o que você ganha. Riqueza é o que você acumula. São conceitos completamente diferentes. Uma pessoa pode ter uma renda altíssima e nenhuma riqueza. Outra pessoa pode ter uma renda modesta e construir uma riqueza enorme ao longo dos anos. O que separa as duas não é quanto entra no fim do mês. É quanto fica. O Warren Buffett costumava dizer que se você não consegue ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. E é exatamente isso que acontece com quem confunde renda com riqueza. A pessoa fica refém do próprio salário para sempre. Porque o dinheiro entra, mas não fica. Não vira ativo. Não vira investimento. Não vira liberdade. O sinal claro de que você está caindo nessa armadilha é simples. Olha para o seu extrato dos últimos 12 meses. Quanto entrou? Quanto ficou? Se a diferença for pequena ou nenhuma, mesmo com você tendo uma renda decente, você está se sabotando. Você está vivendo a ilusão da riqueza sem nunca construí-la de fato. E olha, antes de entrar no sinal 3, eu quero te lembrar de uma coisa. Se você está se identificando com esses sinais, fica até o final. Porque eu já te falei que o sinal 3 é o mais silencioso de todos. E é o que mais destrói patrimônio sem ninguém perceber. Mas tem mais. O sinal 4 é uma armadilha emocional que pega até pessoas inteligentes. E o sinal 5 é aquela revelação que muda completamente a forma como você enxerga o tempo e o dinheiro. Então segura aí. Vamos para o sinal 3. Sinal número 3. Você toma decisões financeiras baseado em emoção, não em razão. Esse é o sinal mais silencioso, porque ele acontece por dentro. Ninguém vê. Nem você. E é justamente por isso que ele destrói tanta gente. Warren Buffett dizia uma frase poderosíssima sobre isso. Tenha medo quando os outros estão gananciosos. E seja ganancioso quando os outros estão com medo. Essa frase resume uma vida inteira de observação sobre como as pessoas tomam decisões financeiras. E o que ele percebeu é que a maioria faz exatamente o contrário. Compra quando o mercado está em alta porque está animada. Vende quando o mercado cai porque está com medo. Compra impulsivamente porque está empolgada. Gasta quando está triste para se sentir melhor. Toda decisão financeira movida por emoção é uma decisão ruim. Não importa se a emoção é positiva ou negativa. Empolgação faz você comprar o que não precisa. Medo faz você vender o que vale a pena manter.
Tristeza faz você gastar para preencher um vazio. Ansiedade faz você correr atrás de promessas de enriquecimento rápido. Inveja faz você imitar o consumo dos outros. O Warren Buffett construiu um sistema completo de proteção contra suas próprias emoções. Ele criou regras claras de investimento e seguiu essas regras independente de como estava se sentindo no momento. Quando todo mundo estava em pânico em 2008, ele estava comprando. Quando todo mundo estava eufórico nas bolhas, ele estava de fora. Não porque ele era frio, mas porque ele tinha um sistema que era mais forte que suas emoções. E aqui está a chave que você precisa entender. Você não vai parar de sentir emoções. Isso é impossível. Mas você pode parar de tomar decisões financeiras enquanto está sentindo essas emoções. A regra que o Warren ensinava era essa. Toda decisão financeira importante precisa de uma pausa de pelo menos 24 horas antes de ser executada. Se você ainda quiser fazer aquilo no dia seguinte, com a cabeça fria, prossiga. Se não quiser mais, você acabou de economizar uma sabotagem. Sinal número 4. Você ignora o poder dos pequenos vazamentos. Essa é a armadilha emocional que eu te falei. E ela é tão sutil que 90% das pessoas não percebem que estão presas nela. O Warren Buffett tem uma metáfora linda para explicar isso. Ele dizia que um pequeno vazamento afunda um navio grande. Você pode ter um salário ótimo, pode ter um plano de investimentos, pode ter disciplina nos grandes gastos. Mas se você tem vazamentos pequenos e constantes, eles vão te afundar do mesmo jeito. E quais são esses vazamentos? São aquelas assinaturas que você esqueceu que existem, mas continua pagando. É o café de R$ 15 todo dia útil, que parece nada, mas vira mais de R$ 3.600 por ano. É o delivery 3 vezes por semana porque está com preguiça de cozinhar. São as compras pequenas no aplicativo que somam centenas no fim do mês. São os micropagamentos invisíveis que ninguém percebe individualmente, mas que coletivamente formam uma hemorragia financeira. O Warren Buffett uma vez disse uma frase que muita gente entende errado. Ele disse que, se você comprar coisas que não precisa, em breve vai ter que vender coisas que precisa. Isso não vale só para as compras grandes. Vale, principalmente, para as pequenas. Porque as grandes a gente pensa 2 vezes antes de fazer. As pequenas a gente faz no automático. E é no automático que mora a sabotagem. A solução que ele sugeria era simples, mas poderosa. Faça uma auditoria dos seus últimos 90 dias. Pega o extrato, pega a fatura, pega os aplicativos. E lista cada gasto recorrente, mesmo os pequenos. Você vai se chocar com a quantidade de dinheiro que está vazando da sua vida sem você sentir. E o melhor, cortar esses vazamentos não vai te fazer sofrer, porque a maioria deles você nem usa direito. Sinal número 5. E aqui chegamos no sinal que o próprio Warren Buffett considerava o mais transformador de todos. Aquele que ele disse que mudaria completamente a vida das pessoas se elas entendessem cedo. Sinal número 5. Você subestima o tempo e superestima o dinheiro. Pensa nessa frase por um segundo. Você subestima o tempo e superestima o dinheiro. Warren Buffett, depois de uma vida inteira investindo, chegou à conclusão de que a coisa mais valiosa que um investidor pode ter não é dinheiro, não é informação, não é talento, é tempo. Ele dizia que ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo quer o atalho, o esquema, a oportunidade. E é justamente por isso que tão poucas pessoas ficam realmente ricas. Porque a verdadeira riqueza é construída pelos juros compostos. E os juros compostos precisam de tempo para funcionar. Muito tempo. Décadas. O próprio Warren Buffett tem uma história fascinante sobre isso. Mais de 99% de toda a fortuna dele foi construída depois dos 55 anos. Pensa nisso. Um homem que começou a investir aos 11 anos fez a maior parte do dinheiro depois dos 55. Por quê? Porque é nesse ponto que os juros compostos começam a explodir. É nesse ponto que o tempo finalmente paga seu preço. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se sabota.
Elas olham para os seus 20, 30, 40 anos como tempo demais. Acham que ainda dá tempo, que começam ano que vem, que primeiro vão aproveitar a juventude. Mas o que elas não entendem é que cada ano perdido nessa fase não é só um ano a menos de investimento. É uma década inteira a menos no final da vida. Porque os juros compostos crescem exponencialmente nas últimas décadas, não nas primeiras. O Warren Buffett dizia que alguém está sentado na sombra hoje porque outra pessoa plantou uma árvore há muito tempo. Essa frase é a essência de tudo. A pergunta que você precisa se fazer agora não é quanto dinheiro eu tenho. É quanto tempo eu ainda tenho para colocar para trabalhar a meu favor. E o sinal de que você está caindo nessa sabotagem é simples. Toda vez que você adia um investimento, mesmo que pequeno, porque acha que ainda dá tempo, você está roubando do seu eu futuro. E o juro composto não perdoa essa procrastinação. Ele cobra. Sempre. Para fechar, uma recapitulação rápida desses 5 sinais. Sinal 1. Você gasta para impressionar pessoas que nem se importam. Sinal 2. Você confunde renda alta com riqueza. Sinal 3. Você toma decisões financeiras baseado em emoção. Sinal 4. Você ignora o poder dos pequenos vazamentos. E sinal 5. Você subestima o tempo e superestima o dinheiro. Se você se identificou com pelo menos 2 desses sinais, é porque está sim se sabotando financeiramente. E a boa notícia é que agora você sabe. E saber é o primeiro passo para mudar. O Warren Buffett tem uma frase final que resume toda a filosofia dele. Ele disse que o preço é o que você paga. O valor é o que você recebe. Em todas as áreas da sua vida financeira, pergunta-se isso. Estou pagando um preço alto por algo que tem pouco valor? Ou estou pagando um preço baixo por algo que vale muito mais? Se você responder essa pergunta com honestidade, antes de cada decisão financeira, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e perceber que essa foi a virada da sua vida. A virada que aconteceu não porque você ficou mais rico de repente, mas porque você parou de se sabotar. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e conta nos comentários. Qual desses 5 sinais foi o que mais bateu em você? Até o próximo vídeo.